Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez com vocês. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom, me chamo David Barreto, sou professor de desenho e este daqui é o curso Como Desenhar do Zero, totalmente do zero. Uma vez que você realmente decida aprender, tem que exercitar. Então, nada mais que conhecer logo os fundamentos do desenho com a perspectiva artística. Esse é o módulo de perspectiva artística. Estamos na terceira etapa, terceira e última etapa dele. A primeira etapa foi a construção de todos os sólidos básicos, né, os 5 sólidos básicos. A, a segunda etapa foi da volumetria. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Aí, pronto, melhorou. A segunda etapa foi a etapa da volumetria, onde você entende de luz, né, no objeto, em cada um desses 5 sólidos básicos, né, a cubo, pirâmide com base quadrada, o cone, o cilindro e a esfera, todos nessa mesma ordem sempre. E agora estamos já no processo de representação da sombra no plano, com o que acontece quando, além do objeto ficar iluminado, né, e representar essa volumetria, como é que ele é representado no plano, como você consegue ajustar ele ao natural. Estamos na forma da pirâmide e vamos lá. Fizemos já alguns exercícios. Esse é o exercício de número 4 e vamos fazer três desenhos aqui, né? Vou trabalhar primeiro um plano inclinado. A gente trabalhou na última aula o plano, uma mudança de plano do plano horizontal normal para um plano vertical. Que tipo esse diedro aqui foi aquele movimento de você ter a peça aqui, ela está próxima. Vou baixar aqui um pouquinho para a gente pegar essa sombra. Pronto, ela está próxima à parede. E aí ela fez isso aqui. No desenho que a gente fez na aula passada, a sombra fez isso aqui. Só que agora o movimento é o seguinte, é a mesma coisa, porém mudando o nível, né? O plano ele vai deixar de ser um plano perpendicular ao plano horizontal e vai ser um plano inclinado. E vamos também representar em cima de 2 outros objetos. Eu gosto de fazer isso porque é um pouco mais de dúvidas que vão se desfazendo e essas dúvidas vão ajudando vocês a trabalhar esse mesmo entendimento em outras possibilidades de outros desenhos. Começar sempre com essa representação da sala. Tem uma sala aqui, tem uma parede, porém essa parede eu vou mudar o posicionamento dela. Aqui ela está alinhada ao nível normal, vertical. Vou representar a pirâmide aqui embaixo. Sim, já desenhando aqui, deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu sempre falo em todas as aulas, pelo menos nessas aulas, que é sobre o que acontece com a iluminação, se bem que isso é na parte de volumetria, mas vamos lá. O Sol e luzes artificiais. Estamos em luz artificial. Luz artificial. Sol seria um tipo de luz natural, se propaga em linha reta e sentido radial. No passado eu falei até uma besteira, mas depois eu me consertei na aula. Luz artificial se propaga também em linha reta e em sentido radial. Beleza. Porém, a proporcionalidade da Terra em relação ao Sol e de qualquer outro objeto que a gente tem em relação à luz artificial é muito diferente. Sendo que, então, mesmo que os feixes de raios do Sol se propaguem em linha reta e sentido radial, você não percebe o sentido radial aqui de dentro da Terra, porque ela ilumina a Terra a metade de uma única vez em um único momento. Então, eu posso dizer que luz natural se propaga em linha reta em sentido sentido paralelo. Já a luz artificial se propaga em linha reta e sentido radial. Ok? Esse era o detalhe. E outro detalhe é que a luz artificial ela é muito menos intensa do que a luz natural. A do Sol ela é muito intensa, ela ilumina logo tudo de uma única vez. Então você pode iluminar um objeto e representar a sombra dele por luz direta, que é a luz direta do Sol, ou artificial tocando nele, ou luz também rebatida, que é a luz que toca em um outro objeto, outro plano, e retorna para o objeto. Já vimos isso também em todas as aulas de volumetria dos sólidos. Quem não viu, volta lá. Aqui vamos representar a sombra do objeto.
Então eu faço a base da pirâmide quadrada, acho o centro, pois vou precisar dele para a representação dela diretamente aqui, ó, sem precisar de linha no nível do olhar, nem ponto de fuga, nem nada. Simplesmente construo a base, determino uma altura. E mesmo assim, esse desenho meu ele está bem técnico, né? Apesar de não estarmos usando nada de referência técnica para fazer, mas ele está bem técnico por conta do entendimento. Não é uma obrigação fazer deste jeito, eu só aconselho a vocês a exercitarem alguns momentos nas aulas em que passamos, para que isso fique firme na mente de vocês. Pois vai chegar um momento e vamos fazer todo tipo de desenho e esses desenhos não vão ter a necessidade de toda essa estrutura, mas a necessidade do entendimento. Então vamos lá. Vou colocar a luz aqui, eu quero uma luz frontal no objeto, porque eu preciso ver a sombra caindo lá para trás e mudando de ângulo. Olha o sono, o soninho vai embora, sono. Na hora de aula, sempre é assim, né? Na hora da aula dá um sono às vezes. Mas vamos lá. Eu fiquei desenhando até tarde ontem, deve ser isso. Vamos lá. Eu tenho aqui um spot de lâmpada, estou trabalhando com luz artificial. Ou seja, qualquer tipo de luz que não seja natural. Eu entendo como luz natural qualquer luz que emane calor, calor que eu digo por combustão mesmo, né? Ou calor, uma chama, uma faísca, uma vela, o sol, né? Um astro em chama. Qualquer outro tipo de luz criada pelo homem que não seja natural é considerada como luz artificial. É o que vamos fazer aqui agora. Então, preciso de 2 pontos para eu entender o que acontece com a sombra de um objeto desse. Eu preciso de 2 pontos aqui, entender 2 pontos, simplesmente. Que seria o ponto de fuga da sombra, que é esse ponto aqui embaixo, que é onde a luz se encontra no plano. E o ponto de luz da luz mesmo, ponto de fuga da luz. Que eu chamo de ponto de fuga da luz, PFL. Ele vai determinar a profundidade. O ponto de fuga da sombra ele determina a direção. Exemplo, se esse ponto estivesse aqui em cima, se essa luz estivesse lá do outro lado, então eu ligando o ponto de fuga da sombra a esse centro, a direção já seria oposta. Determina para onde vai a sombra e esse daqui ele determina a profundidade da sombra. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma sombra, né, oposta ao objeto. Eu tenho uma luz frontal. Eu vou ligar o ponto de fuga da sombra para o centro. Eu só preciso só isso aqui, ó. E eu acredito que uma das peças mais fáceis de se representar projeção de sombra é a peça que pareça... Assim, é porque no final da história mesmo, tudo que a gente está fazendo aqui não é que vamos utilizar para representar a sombra das pirâmides do Egito. Sei lá, alguém vai estar pensando, pô, tô aprendendo a fazer sombra para fazer a sombra da pirâmide. É porque, assim, a forma geométrica ela pode se encontrar em outros objetos. Exemplo, dá um exemplo. O tronco de uma pirâmide dessa, que é como se fosse uma seção. Imagine, você tem uma pirâmide e você faz um corte nela. Já expliquei isso em algumas aulas passadas, né? E essa parte de baixo é considerada um tronco. Esse tronco de pirâmide, se você colocar ele aqui ao contrário, né? Você visualiza ele aqui, ó, e você dá uma achatada nele, tem isso também, né? Ele não é um quadrado exato, dá uma achatada. Estou imaginando aqui uma forma. Mas é um tronco de pirâmide isso aqui, um tronco de pirâmide. O que é que eu quero representar com isso aqui? Eu posso dizer que isso aqui pode ser associado a uma caixa torácica. Se você conseguir entender a associação, você consegue fazer todo o esquema de ser uma caixa torácica, junto com a cintura escapular lá em cima. E depois você vai trabalhar a representação dos braços com formas cilíndricas e mais cilindro. E com isso você tem a representação da anatomia humana. Vocês estão entendendo por que é interessante entender? E a forma que eu utilizei é justamente o tronco de uma pirâmide. Então, não é que fazendo a pirâmide eu vou trabalhar o tempo inteiro com pirâmides, ou com cilindro, ou com cubo, ou com esfera, porque essas formas são facilmente associadas e devem ser a qualquer coisa que você vai representar. É por isso que trabalhamos as formas básicas, inicialmente.
Então vamos lá, eu tenho já a direção de sombra, dessa forma, é a mais fácil para mim de todas, eu acredito, porque só precisamos de, para ter a profundidade da sombra dela e a direção, só precisa de uma aresta e depois vamos ligar os 4 vértices, ponto. É simplesmente isso, não tem dificuldade. Eu vou colocar, eu vou ajustar o ponto de luz para que minha sombra não saia do papel e nem fique muito curta. Eu acho que essa direção está boa, então eu estou fazendo o contrário. Eu estou determinando que a minha luz está exatamente neste ponto. Eu fiz isso ao contrário porque eu precisava fazer com que a sombra parasse aqui dentro. Né? O correto é você determinar primeiro o foco de luz e a partir dele você determinar o que acontece com a volumetria do objeto e a projeção de sombra do mesmo. Mas vamos lá. Fiz isso daqui, então eu tenho um ponto de fuga da luz, que é esse daqui, e ele tem vários feixes de luz, né, os raios, né, os feixes de luz artificiais, e em sentido radial. Passou por aqui, determinei um ponto. Esse ponto aí agora é o ponto que eu preciso para ligar os 4 vértices a este ponto aqui. Eu vou ligar esse vértice para ele. Esse outro vértice aqui também para ele, está do lado de dentro. Isso quer dizer que essa face aqui também é iluminada. Esse vértice aqui de trás. E este outro vértice aqui. Pronto, isso quer dizer que esta face e essa lateral estão iluminadas. As duas. Duas faces estão iluminadas. Então eu já sei que a projeção de sombra desse objeto, se fosse tudo plano aqui, já é essa representação aqui. Beleza? Beleza. Porém, eu quero representar aqui um plano, um outro plano que não seja nem um plano vertical, que já vimos na aula passada. E eu vou fazer uma interseção exatamente aqui. Pode ser que nessa mesma linha. Fazer a interseção. Porém, eu vou fazer de conta que eu empurrei essa parede. Essa parede não é uma parede mesmo, né, de alvenaria, seria uma parede, sei lá, de madeira. E eu meio que inclinei ela, eu empurrei ela. Ó. Eu tenho agora uma outra direção para esse tipo de plano aqui. Está um plano inclinado. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aresta vertical, que seria a aresta vertical, o eixo, esse do meio aqui, ó, e vou trabalhar ele em paralelo a essa linha daqui. Eu vou fazer com que esta linha daqui, a projeção dele, esteja correndo de acordo com o movimento do plano. E o movimento é esse aqui. E pronto. Aonde ele tocar, no foco de luz que não mudou, o raio, o feixe de luz não mudou, o que mudou foi o plano aqui, ó. O plano foi que mudou. Então eu vou pegar as extremidades e vou ligar a esse ponto aqui em cima. Com isso eu terei a mudança da projeção de sombra para este tipo de representação em um plano como esse. Beleza? Vamos para mais um exercício? Vou trabalhar aqui atrás, né? Economia de papel. Tem tanto papel aqui já. E como são exercícios, tem problema. São exercícios, dá para fazer, economizar. Ter pena das árvores. Vamos nos solidarizar. E eu quero agora fazer a mesma coisa, porém vou trabalhar um objeto por trás da forma piramidal. E o que acontece com essa sombra passando por cima do objeto. Não muda também praticamente nada, é praticamente a mesma coisa. Nós vamos lá. Então o que acontece? Só muda que eu tenho que repetir, eu vou ter que repetir a mudança de plano até o fim em todas as duas mudanças, né? No caso, se eu vou fazer com forma arredondada, é uma forma com forma plana, com faces planas. Na face plana eu vou ter que repetir até o fim a projeção para ter inclinação dos lados. Não entendeu? Eu vou fazer agora. Mais uma vez essa representação do plano. Tentar fazer os dois desenhos aqui nesse papel aqui, tá? Facilitar o entendimento. Eu vou trabalhar uma forma piramidal aqui embaixo. Então eu tenho um quadrado aqui, que é a base. E desse quadrado eu vou achar o centro, uma paralela linha vertical, e determinei a altura desta minha pirâmide.
Pronto, então eu vou trabalhar com, acho que é melhor fazer contra a luz, porque eu trabalho a peça aqui embaixo. Então vou fazer uma iluminação a contra a luz, ó. Vou fazer o spot de lâmpada nessa altura da sala, e aqui em cima eu determino o ponto de luz. Primeiro eu vou dar logo a direção do que eu quero, a sombra, essa direção aqui, ok, vou fazer o máximo que eu puder dessa sombra para poder aproveitar o desenho quando eu fizer a peça aqui. Então, se for aqui, estou fazendo o oposto, ó. Eu determinei que aqui vai ser o máximo da sombra, então já sei que o foco de luz é esse aqui, está aqui em cima. Pronto. Aqui é se encontrar esse ponto que está iluminando toda a sala nessa direção. Vamos lá, eu vou fazer a projeção de sombra dele aqui normal, né? Mas antes disso, mas vamos fazer. Seria o seguinte, ligar os vértices, é muito fácil. Você já sabe que tem que fazer isso, né? Vamos já fazer esse esquema. Então já sei, ó, que todas as três faces estão sendo iluminadas pelo objeto. Ele está bem em frente, bem próximo. Veja que essa aresta é representada aqui dentro do objeto. Isso quer dizer que essa área aqui é iluminada. Esta outra aresta aqui também, da frente do outro lado oposto, está sendo iluminada, projetada dentro do objeto. Isso quer dizer que essa face lateral do lado também está sendo iluminada. A face frontal, com certeza. Então a única face que não está sendo iluminada é essa daqui. Por quê? Porque a pirâmide tem essa estrutura, né, que vai se encontrando em um vértice. Então a luz ela realmente consegue iluminar todas as três, pode acontecer, todas as três faces, somente restando uma sem ser iluminada. Uma vez com isso aqui, ó, eu vou trabalhar aqui agora uma peça. Eu quero fazer aqui uma figura, tipo um paralelogramo, né? Como eu fiz na aula passada, com um cubo, eu trabalhei a figura de um paralelogramo aqui. Eu vou fechar ele aqui em cima. Fechar. Fechar aqui. Pronto, eu estou construindo sem a necessidade do ponto de fuga de linhas auxiliares, mas eu construí o que seria uma representação de um cubo alongado. É um paralelogramo. Então vamos lá. Essa luz, essa sombra, ela precisa ter como base sempre essa linha daqui, a linha média. Veja que a linha média, ó, ela toca aqui no início da peça, ó, no início dessa face aqui, exatamente nesse ponto. E o formato dela é alinhado ao meu nível aqui, ao plano. Então se ele está subindo a linha reta, eu vou subir essa linha, olha aí. Vou continuar ela aqui com a mesma inclinação, é como se fosse essa mesma inclinação aqui, ó. Vou trabalhar ela aqui. E é como se eu subisse, na verdade, né? O que subiu aqui, ó, na verdade, eu tentaria imaginar uma paralela, como se fosse indo ao ponto de fuga, né? E aí eu tenho essa paralela aqui. Como se eu subisse esse ponto de luz. Sempre em paralelo. E eu trago ele aqui, pronto. Então, o que acontece? Ó, subiu, eu vou subir logo total. Eu vou subir total. Na verdade, era para ter feito uma peça para lá. Mas não tem nada não, eu vou explicar e eu espero que vocês entendam o que eu quero mostrar. Subiu até aqui. Se houvesse uma parede aqui, total aqui, até em cima, essa sombra iria até aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso desse limite. Apesar de não ver, vejam bem, eu estou fazendo com vocês uma representação em que a gente não vai ver a sombra, mas eu preciso explicar para que vocês entendam o que acontece, porque se essa peça estivesse lá atrás e a sombra de frente, vocês vão ter certeza do que fazer. O que é que vai acontecer aqui? Eu preciso deste ponto aqui onde toca na peça aqui embaixo e deste outro ponto aqui também onde toca na peça aqui embaixo. Por que eu preciso deles? Eu preciso conectar eles
a este ponto se a parede realmente fosse até em cima, porque aí eu sei que essa parte aqui da caixa tem essa sombra aqui. É uma pena que não está de frente, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Isso aqui, ó, é a projeção de um pedaço da pirâmide já nessa face vertical que está escondida, que a gente não vê desse paralelograma. O que acontece com a continuação? A mesma coisa. Eu tenho essa linha aqui, eu vou fazer de conta que ele foi total até aqui embaixo. E de onde ele terminou aqui em cima, esse ponto aqui, eu vou prolongar, olha aí, até o final. E com isso eu já tenho essa outra inclinação aqui, ó. Eu já sei que essa sombra aqui em cima, ela é projetada só nesse pedaço. E aqui embaixo ela vai descer, esses pontos vão descer em direção a esses dois aqui. Na verdade é porque aqui a gente não vê, na verdade a sombra aqui já nem volta. É só esse pedaço e o restante está aqui embaixo. Por que não volta? Porque aqui tudo já está escuro e eu já tenho que representar a sombra desse paralelogramo aqui. Ó. O que eu faço? Eu ligo os... Eu vou ligar o ponto de fuga da sombra a esses pontos iniciais aqui, ó. Isso já fizemos lá na projeção de sombra da forma cúbica, né? No início das aulas de projeção de sombra mesmo. Então tem a aresta A, aresta B, aresta C e aresta D. Então a linha, as duas linhas, então ligo aqui, ó, esse ponto, esse daqui, e já tem um ponto. Aqui seria o A. 3 linhas no caso, né? B, B linha, B aqui 2 linhas, outro ponto. A representação já deste retângulo aqui, fazer o de lá de trás. Prolongo, prolongo, mesma coisa aqui, ó. D, D linha com D 2 linhas, já tem isto aqui. E o C' com C 2 linhas, este outro ponto. Pronto. E agora com essa representação e esses dois pontos conectados, eu também sei que esta área aqui toda está representada pela projeção de sombra. Oi. Estou ligando sombra com feixe de luz, aqui, só isso aqui. O que falta disso daqui continuar vem aqui embaixo. Só isso. Uma representação da sombra desses dois sólidos seria exatamente isso aqui. Não vou representar a sombra de maneira bonita não, porque não é a ideia aqui. Aqui é só o entendimento do que acontece com a sombra. Aqui também a sombra. E esse pedaço aqui onde eu não vejo, vocês percebem, né? Ele também corre aqui, ó, na frente do paralelogramo. Pena que eu não fiz pro outro lado, né? Poderia fazer. Mas vou trabalhar agora uma forma arredondada. Pode ser que a gente entenda. Vou fazer a mesma coisa com a forma arredondada. Vou trabalhar, primeiro, a forma da pirâmide. Vou trabalhar ela aqui. Eu vou fazer de conta que eu desliguei essa luz e vou trabalhar uma outra aqui. Eu quero que vou fazer uma luz frontal para que eu veja o que acontece com a sombra e a gente tenha mais ou menos uma ideia do que foi que ocorreu aqui, mesmo que com uma forma arredondada. Agora eu vou trabalhar com uma forma cilíndrica no chão. O que acontece quando essa sombra é projetada em uma forma cilíndrica, né? Tem uma construção da pirâmide, que vocês já estão cansados de saber, todas as aulas iniciais da construção do sólido. Eu mostrei o que tem que ser feito para que isso aqui seja possível, né? Fácil. A base indo em direção aos pontos de fuga, enfim. Quero uma sombra projetada para esse canto aqui. Eu preciso que essa sombra venha para cá. Fazer exatamente agora tudo oposto. Sombra. Então aqui vai ser o início da fonte de luz na sala. E qual a altura que eu quero essa fonte de luz na sala? Vamos ver. Vou colocar o máximo que eu puder aqui, até a parede. Pronto. Eu quero uma outra lâmpada aqui.
Tem uma outra lâmpada aqui, um spotzinho aqui. E ela também ilumina a sala, porém eu desliguei essa luz daqui, estou somente com essa agora. Tá, vou representar a sombra. A sombra é fácil, né? A sombra aqui da pirâmide é simplesmente só ligar todos os 4 vértices, esse ponto aqui. E com isso eu tenho a representação da minha sombra. Que foi o que? O ponto de fuga da sombra, que determina a direção dela. Então a direção é essa. E o ponto de fuga da luz, que determina a profundidade dessa luz, até onde ela vai. Pronto. Desse jeito aqui, dessa maneira, vendo essa aresta passando por dentro e essa daqui também passando por dentro, eu já sei que todas essas 3 faces aqui estão iluminadas, ó. Tanto essa daqui quanto a lateral e a outra. Essa lateral aqui está iluminada, né? É como se essa peça aqui estivesse iluminada de uma maneira, assim, mais ou menos isso, ó. Só uma face está escura. A luz está vindo desse lado daqui, quase frontal, mas ela ilumina também essa face, essa e essa, tá vendo? A maneira como ela está posicionada a esse ponto de luz aqui, projetado na sala, seria isso aqui. Tá, e aí eu tenho uma forma cilíndrica aqui atrás. Quero representar aqui uma forma arredondada. Aqui bonitinha. Eu faço aqui a base dela. Aqui um pouco mais arredondado. Beleza. Lembrando que isso aqui, ó, é uma construção também sempre dentro de formas exatas, né? Uma elipse dessa, ela é construída através de... É como se eu estivesse mais uma vez representando o paralelogramo aqui, mas eu quero a forma cilíndrica. Mas para que vocês entendam que toda forma tem sua origem, né? Tem a sua associação. E nada melhor para a forma arredondada que o quadrado e a forma cúbica para a esfera. Então vamos lá. Ó. Eu sabendo disso daqui, eu preciso de somente de 3 pontos aí, entender 3 pontos, 4 no caso, mas vamos lá. Seria achar o centro disso aqui, eu fiz isso até na aula passada, achar o centro, e encontrar aonde ele toca no plano. Achar o centro aqui, fazer uma linha vertical. Aonde ele toca no plano, aqui, onde que a peça toca aqui no chão. Ele fica um pouco mais em cima. Mais embaixo da base. A parte de cima também, onde ela toca aqui em cima, ela está passando aqui no meio. E as laterais, que seria o que? A perpendicular. Esse ponto aqui também é importante. Seria imaginar uma linha que divide aqui ó, no meio, né? Só essa perpendicular. Por que eu estou fazendo isso? Porque uma vez tocando aqui no centro, pronto, ele tocou aqui embaixo. Essa linha média. Faço uma paralela a essa, eu já sei que aqui seria o ponto mais alto da forma cilíndrica em relação a essa pirâmide aqui, associada a esse plano. Esse é o ponto mais alto. Não é aqui em cima, é aqui. Associado a esse plano, a esse local aqui, esse é o ponto mais alto do arredondamento. Se eu fizer uma elipse aqui, ó, eu já sei que essa elipse que eu estou fazendo aqui, ó, seria a representação desse eixo passando aqui no meio. Ele foi para lá. Beleza, então eu já sei que aqui é o eixo. E o que acontece com essas outras linhas é a mesma coisa. Eu só vou fazer a inclinação, só vou mudar a inclinação. Se eu tenho um ponto médio aqui, ó, ponto médio. Vem aqui. Lá atrás também, onde ele corta aqui, ó, sempre. Ponto médio. E eu tenho a inclinação já é diferente. Ó. Eu não vou trabalhar essa inclinação aqui. A minha já fica um pouco mais aberta. A inclinação é um pouco mais aberta, né? É só usar como parâmetro isso aqui, ó. O corte que eu fiz, esse corte que eu fiz aqui. Se eu usar ele como parâmetro, eu consigo identificar o que vai ser essa representação aqui. Ó. O que vai ser essa forma arredondada e o que vai ser essa outra forma arredondada, que ela vem fechando. Essa daqui já vem fechando. Já é outro, percebam que já é outro ângulo. Olha aí, a representação já é outra. Então, essa sombra ela vai chegar aqui, lá embaixo, ela vai voltar, né, como se tivesse, foi lá embaixo, volta, passa aqui na frente, vem aqui, ó, esse pedaço aqui, ela arredonda assim. Do outro lado ela já está saindo aqui embaixo e vai para lá. Beleza, do outro lado também é a mesma coisa. E esse lado daqui eu não vejo, mas eu sei que ela vem aqui,
faz esse arredondamento, só vejo esse pedaço aqui em cima, e voltando lá, até onde ele toca, é porque na verdade ela faz uma curva completa, mas eu só percebo até onde a curva toca na extremidade do cilindro. A curva realmente ela vai lá para dentro, só que eu só percebo até aqui. Só percebo a curva até aqui. Ó. Ele volta eu já não vejo. Então, a projeção de sombra dessa pirâmide em cima dessa forma cilíndrica seria representada por essa área aqui. Ó. Aqui no plano e aqui atrás também no plano. Porém, falta representar a sombra desse cilindro. Então, vamos lá. Eu vou ligar o ponto de origem de sombra ao extremo aqui, ó, tipo, eu vou imaginar o que seria esse extremo aqui, não o finalzinho aqui. Eu posso fazer também, ó. Também é uma maneira de fazer, é uma maneira até mais correta de fazer, você representar o retângulo, o foco de luz, eu represento o retângulo aqui no chão, e uma vez com esse retângulo aqui no chão, olha o retângulo aqui, ó, eu represento essa elipse aqui. Como é que ela vai ficar distorcida aqui? Pronto, a maneira como eu fiz ela aqui distorcida já é a representação de sombra aqui no plano. Só que ela vai vir de um ponto aqui, ó, ela vai ficar um pedaço fechado aqui. Pronto, até em cima. Até lá em cima. Mesma coisa do outro lado. Represento o quadrado, esse retângulo aqui no chão. O primeiro ponto. Aqui dentro. O segundo aqui atrás. Aqui eu tenho a representação do quadrado em perspectiva caído no chão, a curva, que eu não estou vendo, está lá por dentro dele, curva, e aqui o final dela aqui, eu vou ligar até esse ponto aqui, o outro lado. Então assim, eu nem percebo muito da sombra do cilindro aqui no chão, mas eu percebo um pedaço. Essa seria a representação da forma cilíndrica aqui, o pedaço aqui atrás eu não vejo, né? Então tudo isso aqui embaixo, esse pedaço aqui seria a projeção da sombra da pirâmide aqui por cima do cilindro e a continuação dela. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Eu agradeço muito a vocês. Se dediquem, se esforcem que já já vem mais aí pela frente. Valeu, cheiro, tchau, tchau.